E se uma daquelas primeiras regras de gramática que a gente aprende na escola estivesse errada? Sabe aquela ideia de que os tempos verbais são sobre o tempo, passado, presente e futuro? Parece óbvio, né? Só que no grego antigo, essa regra se quebra de um jeito fascinante. E é isso que a gente vai desvendar aqui. A pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é exatamente essa. E se os tempos verbais não fossem sobre quando uma coisa aconteceu, mas sim sobre a perspectiva de quem escreveu? Imagina que não é um relógio, mas uma câmera. É essa a ideia que a gente vai investigar a fundo. Então, o nosso roteiro é bem direto. Primeiro, vamos achar uma fissura no código da gramática tradicional. Depois, a gente analisa esse modelo antigo. Aí, vamos introduzir uma nova lente, o aspecto verbal, ver como ela funciona na prática e, por fim, entender por que o ponto de vista do autor é o que realmente importa nisso tudo. Vamos começar então com o quebra-cabeça. A peça que não encaixa e que mostra a falha no sistema tradicional. O mistério de um tempo passado, que, na verdade, não fala sobre o passado. A base de tudo que a gente aprende sobre gramática na escola é essa associação bem direta. O presente descreve agora, o passado descreve o que já foi e o futuro, o que ainda vai vir. Parece super lógico, super intuitivo. E é exatamente aqui que o código começa a dar problema. No grego antigo, a gente encontra várias situações onde um verbo que deveria indicar uma ação lá do passado é usado para expressar uma verdade que vale para sempre. Como isso é possível? Olha só este exemplo clássico. O verbo pecaram, rimarton em grego, está no aoristo. Pela regra, isso deveria significar um evento único que aconteceu e acabou no passado. Mas a frase descreve uma condição humana que continua até hoje. Então, como é que um verbo de passado pode descrever uma coisa que nunca para de acontecer? E isso não é um erro, não é um caso isolado. É um recurso gramatical conhecido como aoristo gnômico. Basicamente, é usar um tempo do passado para falar de verdades eternas. Só esse fato já mostra que o modelo tradicional, que só pensa no tempo ou no relógio, simplesmente não dá conta de explicar a realidade da língua. Agora, vamos dar uma olhada mais de perto nesse modelo tradicional para entender exatamente por que ele não consegue explicar fenômenos como o tal do aristognômico. O modelo antigo é tipo um mapa bem simples. Presente é presente, aoristo é passado e perfeito é uma ação que acabou, mas tem efeitos agora. Parece tudo limpo, tudo organizadinho. O problema é que a língua na vida real é bem mais complexa e, sinceramente, muito mais interessante que isso. O nó da questão é este. A teoria tradicional diz que o aorista para ações pontuais, sabe? Um estalo, um flash. Mas e quando esse mesmo tempo verbal é usado para descrever algo que durou um tempão, como o Paulo permanecendo por 2 anos num lugar? A teoria do flash simplesmente não explica uma ação que é mais parecida com uma ampulheta. Resumindo, um modelo baseado em tempo simplesmente não funciona direito. Ele cria exceções que precisam de outras exceções para serem explicadas, não dá conta de usos comuns, como os gnômicos, e, como a gente acabou de ver, leva a contradições claras no texto. A gente precisa de uma ferramenta melhor. E essa ferramenta melhor existe é o conceito linguístico de aspecto verbal. E isso aqui é uma virada de chave. A gente para de pensar em quando e começa a pensar em como. Para entender o aspecto, a gente precisa pegar emprestado uma distinção do linguista Stanley Porter, semântica versus pragmática. Pensa assim, semântica é o DNA da palavra, o significado base dela. Pragmática é como ela é usada no dia a dia, no mundo real. O grande erro do modelo antigo foi confundir as coisas, achando que o uso mais comum de um verbo, tipo indicar o passado, era o seu significado central. Então, afinal, o que é o tal do aspecto? É a escolha do autor sobre como enquadrar uma ação. É uma decisão subjetiva. A ação é vista como um processo em andamento ou como um evento completo, já resumido, ou talvez pelo estado que resultou dela. A escolha do tempo verbal reflete essa perspectiva e não necessariamente um ponto no relógio. Tá, mas como isso funciona na prática? A melhor analogia, sem dúvida, é pensar nos tempos verbais como se fossem as lentes de uma câmera. Cada uma oferece uma perspectiva diferente da mesmíssima cena. No grego, a gente tem 3 aspectos principais. O imperfeitivo é como dar um zoom, mostrando a ação acontecendo, de perto. O perfectivo, que é o caso do aoristo, funciona como um plano geral, uma visão panorâmica que apresenta a ação como um todo, um pacote fechado. E o estativo é como se fosse a foto do resultado final, mostrando o estado que ficou depois que a ação terminou.
Para a gente ver o impacto que isso tem na narrativa, vamos comparar como dois autores diferentes descreveram exatamente o mesmo evento, a chegada de João Batista. Em Mateus, o autor usa o tempo presente, para genetai. Já em Marcos, o autor usa o auristo e geneto. Se a gente olhasse pelo modelo antigo, um estaria no presente e o outro no passado, o que seria bem estranho, já que é o mesmo evento. Mas, com a lente do aspecto, tudo faz sentido. E aqui a diferença fica brilhante. Mateus, com o aspecto imperfectivo, nos joga no meio da cena, torna tudo imediato, vívido, é a visão com zoom. Já Marcos, usando o aspecto perfectivo, apresenta a chegada como um fato histórico, um ponto na linha do tempo. É o plano geral. A escolha não é sobre tempo, percebe? É sobre ênfase, sobre estilo narrativo. Ok, mas por que tudo isso importa afinal? Importa porque entender o aspecto verbal muda completamente a maneira como a gente lê um texto antigo. A mudança é profunda. A gente para de tentar encaixar os verbos em caixinhas de tempo e começa a perguntar: qual era a intenção do autor? A gente começa a entender que aquelas anomalias, como o auristo gnômico, não são anomalias de jeito nenhum. São, na verdade, usos perfeitos do aspecto perfectivo para apresentar uma verdade como um todo completo. A gramática vira uma janela para a mente de quem escreveu. O ponto crucial aqui é o seguinte: em vez de enxergar a gramática como uma linha do tempo rígida, a gente precisa vê-la como uma caixa de ferramentas. Cada tempo verbal é uma ferramenta diferente que o autor pega para criar um efeito específico, para dar zoom, para criar distância, para focar no resultado. E isso nos deixa com a pergunta final para refletir. Se uma regra que parece tão fundamental, tempo verbal é igual a tempo, pode ser vista de uma maneira completamente nova, que outras estruturas da linguagem que a gente aceita sem questionar são, na verdade, ferramentas para expressar a perspectiva humana? No fim das contas, gramática não é só sobre regras, é sobre significado.